Bom dia, Rio Grande do Sul. Entra no ar o programa Mundo Real. O programa, você já sabe, da Igreja Viva, 24 horas na Avenida Assis Brasil, 6322, no bairro Sarandi, na capital dos gaúchos. Quero convidar você porque amanhã, domingo, nós temos duas reuniões imperdíveis. E eu quero receber você na Igreja Viva, 24 horas, na Avenida Assis Brasil, 6322, no bairro Sarandi. Às 10 horas da manhã, nós temos uma reunião imperdível, a reunião da palavra, reunião da ressurreição, a reunião onde Jesus morre, na sexta-feira, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. A palavra de Deus está registrado que as Marias foram ao túmulo procurar e ele já não estava mais lá. Sabe por quê? Porque ele está vivo. E sabe por que ele está vivo? Ele vive para te fazer feliz. Ele vive para te dar vitória. Ele vive porque ele quer derramar bênçãos sobre a sua vida. Faça uma visita à Igreja Viva 24 horas. Nós temos duas reuniões importantes. Amanhã, que é às 10 horas da manhã e às 19h30, nesse endereço que está aparecendo para você. Você pode também mandar sua mensagem de texto ou do WhatsApp para o 8165-5040, ou você pode ligar que os pastores e missionários estão agora no templo da Igreja Viva 24 horas, recebendo a sua ligação, te dando palavra de Deus e inserindo o seu nome no nosso livro, que todos os dias nós apresentamos aquele que tem todo o poder, que é o nosso Deus, tá certo? Você vai ficar com uma mensagem do nosso reverendo, uma mensagem muito especial. E hoje nós vamos conversar aqui com o pastor Márcio Fortunato, que vocês já conhecem, e o William Magrão, que é o missionário, atleta da Missão do Esporte, que vai contar um pouquinho sobre a história na vida profissional e o encontro que ele teve com esse Jesus, tá certo? Não saia daí. Fique com essa mensagem do nosso reverendo e já já eu volto. Agora presta bem atenção. Se ele fazia milagres antes da ressurreição, correto? Imagine o que ele faz depois da ressurreição. Vamos parar um pouquinho. Qual é o grande inimigo, que interfere na humanidade? Eu digo inimigo capital, que para todo mundo. Quem sabe? Esse rapaz respondeu. Vocês concordam com ele? Ou não? A morte. A morte. Sim ou não, gente? O arquiteto tal famoso morreu. O político famoso morreu. O anônimo morreu. O ignorante morreu. O sábio morreu. O general morreu. O soldado morreu. Alexandre o Grande morreu, Napoleão Bonaparte morreu, a morte, fala assim, a morte, a morte, a morte, porque nunca foi plano de Deus que houvesse a morte entrou por causa do pecado, mas como ele veio e morreu pelos nossos pecados, para ele ser um salvador completo, ele teria que fazer o quê? Teria que fazer o quê, gente? Olha só, tudo que ele pregou, ouça aqui, pastores, tudo que ele pregou. Tem pessoas que não querem Jesus para ser seu salvador, mas gostam do sermão do monte. Tem pessoas que não querem Jesus para lhe lavar dos pecados, correto? Mas gostam dos ensinos de Jesus, até citam Jesus. Deixa eu falar para você, o que diferencia Jesus de todos, correto? Não é somente os seus ensinos, porque ninguém ensinou como ele. Mas muito mais que os seus ensinos, é que ele vai à cruz, recebe o castigo que nós merecemos, cumpre as profecias, correto? E ele, vendo que as profecias estavam cumpridas, aí ele diz, agora eu vou entregar o Espírito ao Pai. Olha para cá, gente, isso é importante que você está ouvindo. Quem está entendendo, diga amém. Ele vai entregar. Ele vai dar um brado e vai dizer, está consumado. Não é palavra de um fracassado, correto? Não é palavra de um derrotado naquela cruz. Ali era a cruz, ô Borba, era a vitória.
Por isso que um homem como Paulo dizia: não me gloriarei noutra coisa a não ser na cruz. E onde anda a mensagem da cruz nos púlpitos, Carlinhos? Onde é a mensagem da cruz? Na cruz é feita a nossa expiação, e daí vem a nossa justificação, daí a possibilidade de se reconciliar com Deus. Quem está me entendendo? Olhe nos olhos de quem está falando assim: ele foi à cruz por ti, cumpriu o desígnio de Deus, e vendo que as profecias estavam cumpridas, ele disse: o que está consumado. E olha agora, ele vai dizer o quê? Eu agora entrego. Aí ele vai sair do corpo. Quem está entendendo? Ele sai do corpo. Ele vai lá no mundo dos mortos. Diante daqueles que foram, desde o Antigo Testamento, ele exibe a vitória. Foi na sexta, passou o sábado, e no primeiro dia da semana, bem cedo, aleluia, aleluia, a passagem que ele vai ler é porque ele não ficou retido pela morte, mas agora ele volta, ele ressuscita, ouçam, para nunca mais morrer e ser o modelo da nossa ressurreição. Preste atenção, igreja viva. Preste atenção, minha amiga, meu amigo. Você que abraçou outras religiões, mas Deus te trouxe aqui hoje para esclarecer. Não é a tua religião, é o mediador escolhido por Deus, que morreu e ressuscitou, e Deus determinou que salvará eternamente todo aquele que vem a Ele. Por isso, você que vem há anos adiando essa decisão, talvez você não tenha entendido o Evangelho, mas eu orei, a igreja orou para o Espírito lhe abrir os olhos. Então você não vai sair daqui hoje com a tua alma em perigo, porque Jesus disse: de que vale o homem ganhar o mundo inteiro, morrer de repente e perder a alma? Então escutem, esse milagre que ele vai operar, e você está precisando desse milagre, é porque ele está vivo. E ele, quando apareceu aos discípulos, antes desse momento, depois da ressurreição, ele censurou a incredulidade do coração e disse: ide por toda parte, pregue evangelho, boa nova, a toda criatura. E ele disse: quem crer e for batizado será, quem não crer será. Olha, me ajuda a pregar, prega assim, ó. Quem crer e for batizado será, agora quem não crer será condenado. Irmão, não tem salvação em outras religiões. Acredite, por favor, na palavra. A salvação está numa pessoa que Deus enviou, que é Jesus. A salvação não é a placa da igreja, não é a estrutura da igreja. Quem está entendendo? Não é a coreografia da igreja. A salvação é Jesus. Eu quero dar a minha vida, Cíntia, para levar que o mundo moderno volte a ouvir evangelho, pastor Ismael, como era pregado no primeiro século. Angustia nossa alma. Hoje o pastor André me mostrou uma coisa nojenta na televisão, né? Um certo pregador de uma certa denominação, entende? Aquele negócio que vocês sabem que o cara estava fazendo ali. Não tem Jesus. E eu invoco Jesus sobre vocês. Eu invoco Jesus, o poder da ressurreição, o poder da vida. Até porque Ele veio morrer por mim, por você, por nós. Quem está entendendo? E Ele disse: vão, digam isso, que eu morri, ressuscitei, e por meu intermédio eu posso reconciliá-los com Deus. Aquilo que perderam em Adão, tudo foi recuperado por meu intermédio. Meu Deus, essa verdade, pastor Eduardo, isso tem que o Espírito Santo nos ajudar, pastor André. E a nossa igreja ser a igreja que prega, não importa quantos venham.
Outra coisa, não se iludam com multidão, não. Ah, mas tal lugar está muito cheio. Jesus falou que nos últimos dias se levantariam falsos profetas, que iriam seduzir e enganar. Se não tem a mensagem da cruz, se Jesus não é o central, se a mensagem não é como a dos apóstolos que pregavam, ele se entregou, morreu por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Se isso não é o centro, é falso. Quem quer aplaudir o Senhor Deus? Queridos, examine a epístola aos Romanos, minha senhora, meu senhor, minha irmã, meu amigo. Examine a Bíblia. Deem mais atenção na Bíblia. Confiram a mensagem, confiram a palavra. Pastor, missionário Abraão, é só conferir na palavra e não ter ilusão. Sabe o que foi que Jesus disse? Não se iludam quando você vê lugar que está muito cheio. Sabe o que foi que Jesus disse? O problema de hoje é que as pessoas não querem prestar atenção nas palavras de Jesus. Jesus disse: porfiai por entrar pela porta estreita. Ele disse: muitos vão tentar entrar e não vão conseguir. Largo e espaçoso é o caminho. Então olhe para quem está ao teu lado. O critério é se o Cristo que estamos pregando é aquele que Pedro pregou no dia de Pentecostes. É aquele que Paulo pregou. Paulo chegou no Areópago e Atenas, diante dos filósofos. E ele viu tantos altares lá, tanta superstição, tanta religião. Apesar da filosofia, apesar da cultura. Ele disse: eu vejo aqui tantos altares. Eu vejo vocês cheios de superstição. Mas eu vi ali um altar, né? Ao Deus desconhecido. Eu quero dizer que eu venho pregar sobre este Deus que vocês não conhecem. E esse Deus se revelou na pessoa de Jesus. E esse Deus enviou seu Filho amado. Esse Deus puniu os pecados. E Ele morreu. E ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E esse Deus, disse Paulo na cara dos filósofos, disse Paulo na terra de Sócrates, Platão, Aristóteles, disse Paulo naquela terra. E eu quero que vocês prestem atenção, porque Deus já destinou um dia que há de julgar todos os homens por aquilo que eles vão tomar decisão em relação a Cristo. Porque nele podemos ser salvos. Se o rejeitarmos e abraçarmos ideias mundanas e religiões, seremos condenados no dia do juízo. Esse tipo de mensagem que o nosso ministério prega tem sido ausente. Mas o que nos importa é que o Espírito Santo tem nos levantado. E essa igreja, pastor... Cadê o pastor? André, e a nossa igreja, seja em Israel, seja no Chipre, seja na outra América, seja no México, seja no norte do Brasil, no sul do Brasil, seja na capital, seja no projeto Jesus em Minha Casa, seja numa cabana, seja numa aldeia, seja num condomínio, seja em um clube como este, seja muito breve no Gigantinho, ou seja no Beira Rio, seja no Maracanã, seja onde for, essa igreja vai pregar o que eles pregaram. Recebe a honra e a glória, Senhor, e manifesta os milagres, restaura os lares, casamentos, liberta dos vícios e levanta paralítico, abre os olhos dos cegos, faça que os surdos ouçam, faça que os mudos falem. Senhor, aneurisma, AVC, problema do coração, no sangue,
diabetes, não importa a doença, o Senhor ressuscitou, então nós temos esperança. Eu quero convidar vocês, tanto da capital como da região metropolitana, né, onde chega a voz do programa Mundo Real, porque nós vamos ter a Organização Sionista do Rio Grande do Sul, convida todos vocês para participar da 29ª edição da Festa da Rua. Ela vai acontecer no dia 29 de maio e é uma festa em homenagem aos 68 anos da independência do Estado de Israel. Essa festa ela vai acontecer na rua General João Teles, no bairro Bonfim, e começa às 10 horas da manhã. Você vai ter maiores informações no telefone abaixo, pelo 9900-3556 e o 9755-6120. Quero mandar um abraço para o seu Luiz Davi. Um abraço, seu Luiz, que Deus abençoe esse grande projeto, né, que vai se realizar no domingo, 29 de maio, tá certo? Vai ter culinária judaica, ONGs diversas, atrações culturais, artísticas no palco, né, danças, feiras de arte, artigos importados. Vale a pena você conferir essa grande festa, tá certo? Eu estarei e um grupo da Igreja Viva também. Um abraço, seu Luiz, e sucesso nessa festa. Voltando aqui com nossos convidados, eu tenho o prazer de receber aqui no programa Mundo Real pastor Márcio Fortunato e missionário William Magrão, pela segunda vez aqui com a gente. Eu começo com o pastor Márcio. Pastor, que mensagem que o nosso reverendo pregou. Bom dia. Bom dia, pastor André. Bom dia, missionário William. É uma mensagem, a Igreja Viva 24 Horas, a qual hoje nós estamos entrando na sua casa aos sábados pela manhã, tem um compromisso de levar as pessoas a Cristo, ao Cristo que salva, ao Salvador. A gente viu o nosso reverendo numa grande mensagem, levando as pessoas a entender o Evangelho de Jesus Cristo, a causa de Jesus Cristo, que é salvar o homem do pecado. O homem pecou, o homem não teve mais comunhão com Deus, aí Cristo veio com o propósito de salvar o homem. E a Igreja Viva 24 Horas, pastor André, é a igreja com compromisso de levar as pessoas a esse Jesus que salva. Porque sem salvação, o nosso reverendo pregou nessa mensagem de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Hoje, a gente vê as pessoas se preparando, nós estamos num ano de Olimpíada. As pessoas se preparam para pegar a tocha, correr com a tocha, o Brasil inteiro para ver a tocha. Mas você que está em casa parou para pensar, será que o nosso país, nós estamos preparados para a volta de Cristo? Será que o homem está preparado para receber esse Jesus que vai vir como Deus julgar a humanidade do seu pecado, julgar tudo aquilo? Olha para o mundo como é que está, as pessoas sofrendo, as pessoas sem esperança, depositando a esperança nas riquezas. E a gente vê que a palavra de Deus, pastor, nos ensina que em vão é tu colocar a tua esperança na instabilidade da riqueza. Olha como é que está a economia do Brasil, 11 milhões de desempregados. Mas se a gente espera em Cristo, em Deus, a gente ricamente vai ficar. Por quê? Porque a paz de Deus, ela excede todo o entendimento do homem. Pastor, e a gente vê o nosso reverendo se gastando, a igreja levando as pessoas a um Cristo Salvador. Porque se tu busca esse Cristo que salva, as outras coisas vão ser acrescentadas na tua vida. Meu amigo, você está em casa e qualquer problema que você tenha na sua vida, ele começa pela falta de relacionamento com Cristo. Seja problema financeiro, seja problema na família, seja problema de saúde, porque o nosso Deus é um Deus que sara, um Deus que cura, e todo o mal que veio na vida do homem veio com o início do pecado, que o pecado trouxe todos os males para a alma e para o ser humano. Mas vem um Deus aqui na terra que se fez homem, um menino Jesus, que cresceu, deu a vida pelo Evangelho e pregou a salvação. E ele sabe quando você se aproxima dele para buscar o pão. Um momento da pregação de Jesus, as pessoas se aproximavam, apertavam, queriam vê-lo, pastor. E ele diz, vocês estão aqui atrás de mim porque querem o pão. Mas Jesus não quer te dar só o pão. Ele quer te dar o principal, que é a salvação. E se você se aproxima desse Cristo, e a Igreja Viva é uma igreja comprometida com a palavra da salvação, o Evangelho que é pregado, o compromisso dos pastores, missionários, dos membros, do obreiro, do projeto Jesus em Minha Casa, como o reverendo falou, é levar as pessoas a um Cristo que salva.
E essa salvação vai mudar a sua vida aqui e na eternidade. Você pode se preparar para muitas coisas, mas se você não estiver preparado para entregar sua vida a Jesus e não receber o perdão dos pecados, tudo que você fez aqui foi em vão. Mas esse Jesus, pastor, ele quer abençoar e salvar as pessoas. Isso é tão sério que o pastor Márcio está falando, que foi essa mensagem que impactou a vida do William Magrão. O William Magrão era religioso, tinha uma religião, ia nessa religião esporadicamente, mas não teve um novo nascimento, não nasceu de novo. A Bíblia conta a história de Nicodemos, que foi procurar Jesus, e ele falou para o Senhor Jesus: Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou: aquele que não nascer da água e do Espírito não herdará o reino de Deus. William Magrão, bom dia. E você experimentou esse novo nascimento, né? Bom dia, pastor André. Bom dia, pastor Márcio. É verdade, pastor. Como o senhor falou, né? Eu ia mais numa religião, mas a partir do momento que o senhor foi até a minha casa e abriu a palavra de Deus, mostrou, falando que religião não salva ninguém e somente é Cristo. Então, isso daí foi impactante, eu aceitar Jesus Cristo, saber que a verdade é a palavra, saber que a verdade, quem salva é somente o Cristo. Então, a partir daquele momento que o Senhor foi em 2009, graças a Deus, hoje estou 7 anos aí na Igreja Viva. Agora, Magrão, é possível ao atleta ser um cristão verdadeiro? Porque existe um jargão aí do diabo, né? Que diz, a carne é fraca, a tentação é muito grande. Vocês, atletas, é possível ser um atleta, né, e ser um cristão verdadeiro? Sim, pastor. Quando eu aceitei a Jesus Cristo, eu fui ensinado. O Senhor exaustivamente pregava, cada pastor missionário mostrando a verdade. E com Cristo fica mais fácil, tudo mais fácil fica. Porque sem Cristo você começa a falar mesmo que não consegue, que não vai dar certo, que não tem como no mundo do futebol fazer as coisas corretas, mas com Cristo e sabendo a verdade, você consegue fazer isso, mas somente com Cristo. Foi como Daniel, né, que não se contaminou com os manjares do rei. E a Bíblia fala também de José, que um temor a Deus tão grande que o temor freava o pecado na vida dele. William Magrão, você começou, quando você conheceu Jesus, você jogava no Grêmio aqui em Porto Alegre. Isso. E depois do Grêmio passou por onde? Ponte Preta, Cruzeiro, Náutico, Red Bull. O Red Bull, o último clube. Sim, senhor. Inclusive a gente tem até algumas imagens aí que o Maurício vai colocar. E esse foi o seu último clube e também uma porta para se pregar o evangelho, né, Magrão? É verdade, pastor. O meu último clube foi o Red Bull. E como é que foi a sua passagem por lá? Foi muito, muito boa, muito gratificante. Mas o principal, né, pastor? Levar a Cristo, levar a Igreja Viva junto comigo. Aonde quer que eu vá, a igreja vai comigo. Porque eu fui ensinado através da palavra e é o que a igreja primitiva fazia. Era ensinada, de casa em casa nós víamos as reuniões, os cultos. E eu fui ensinado e é isso que me mantém hoje, amando a Cristo e nesse ministério maravilhoso, porque nós estamos sendo ensinados. Esse aí é um gol que você fez em que momento? No Paulista de 2015, pelo Red Bull. Pelo Red Bull? Sim, senhor. Esse foi ano passado, né? Isso. E esse ano também você conseguiu balançar a rede também, né, Magrão? É verdade. Foi em que momento esse segundo gol? Vai ser pela Copa do Brasil contra o América Mineiro. Esse gol agora? Isso, faz praticamente um mês atrás. Um mês atrás. Sim, senhor. Agora, Magrão, Jesus muda a vida das pessoas que decidem confiar nele, não é? Porque você é um resultado de um milagre, né, Magrão? O seu casamento, a sua família. É verdade, pastor. Antes de aceitar Cristo, eu pensava que eu tinha tudo. Por ser um jogador, por receber um salário muito bom pela minha idade.
a fama de ficar aparecendo em televisão, em programas, mas a partir do momento que pregaram a Jesus Cristo, que o Senhor foi até a minha casa, eu vi que faltava algo em minha vida e faltava Cristo. E aí Cristo mudou a minha vida, mudou da minha esposa, no meu casamento. Então, a partir daquele momento, eu tive a felicidade verdadeira, a confiança não no homem, em sim em Jesus Cristo. Amém. Pastor Márcio, as pessoas que estão assistindo a gente agora em casa e estão passando por qualquer tipo de problema, o que elas precisam fazer? É ter religião ou é se entregar para esse Jesus que nós amamos? Inclusive, nós agradecemos muito ao povo judeu, porque os judeus têm abençoado, né, as nações, desde a chamada, né, de Abraão, porque os profetas eram judeus, a Bíblia, a Torá, a Tanar, quem nos deu foram os judeus, né, e nos deram Jesus Cristo, né, que nós acreditamos ser o Mashiach, o Messias prometido. Então, nós agradecemos ao povo judeu, porque a salvação vem dos judeus, disse Jesus. Agora, elas precisam encontrar esse Jesus, não é, pastor Márcio? Sim, senhor, pastor. Preciso desse encontro porque a Bíblia fala, e é bem claro, que a gente tem que observar ela. O reverendo, na mensagem, diz assim, ó, leia a Bíblia, conheça a palavra, porque nela contém palavras de vida eterna. E a religião é o homem tentando chegar até Deus do seu jeito, que religião significa religar-se, o homem querendo chegar até Deus. Mas esse Jesus, ele veio até nós. Então o cristianismo é esse, é Cristo vivo até nós. Morreu, se sacrificou, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a religião não vai resolver o problema do homem. Quem vai resolver o problema do homem é a entrega da sua vida a Jesus. Que no momento que você entrega a sua vida a Cristo, você vai ter uma mudança, um novo nascimento, como o pastor André acabou de falar. Vai nascer de novo, vai conhecer uma nova vida, uma esperança, a esperança de vida eterna. E essa vida eterna só tem um que pode te dar. Porque a Bíblia mesmo relata que diz que só existe um mediador entre Deus e o homem, e é Cristo. Então a Bíblia não diz assim, ó, tem várias religiões, várias filosofias, vários conceitos que levam o homem a Deus, mas é só Cristo que leva a Deus. Quero agradecer o William Magrão, agradecer ao senhor, pastor Márcio, e agradecer a você que todos os sábados nos acompanha aqui no programa Mundo Real. Lembrando a você que amanhã, às 10 horas da manhã, nós temos a grande reunião da palavra na Avenida Assis Brasil, 6322, no bairro Sarandi. Distância não existe quando se quer de verdade, tá certo? E não esqueça, a festa da rua, né? Você pode entrar em contato aí com o seu Luiz Davi, e você que quer assistir esse programa, né? Nós colocamos ele no facebook.com/programa Mundo Real. Um forte abraço, que Deus te abençoe, e semana que vem nós estamos de volta nessa mesma emissora. Shalom, Rio Grande do Sul.